E no episódio de hoje vamos falar como profissionais liberais eles podem sair da cadeira técnica e construir marcas de autoridade para atrair clientes de alto valor. E para essa conversa eu recebo aqui a doutora Larissa Ramalho, cirurgiã dentista, que é referência em aliar técnicas de excelência com posicionamento de mercado diferenciado. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa, podcast da Space. Luana, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho do que vai além da odontologia. Como você falou, eu sou cirurgiã dentista, especialista, mestre e doutora em endodontia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, e especialista em harmonização orofacial. E a odontologia faz parte da minha vida já tem alguns anos. E ao longo desses anos eu percebi que cuidar de pessoas vai muito além do procedimento técnico, certo? Então hoje eu vejo o consultório como um espaço onde ciência, experiência e posicionamento caminham juntos. Então, está integrado, eles estão integrados. Então, estar aqui falando sobre isso, especialmente aqui no ecossistema da Arcspace, é muito especial para mim. Eu vou iniciar falando como a gente se conheceu, né? A Larissa chegou aqui em nossa sede. Na verdade, ela fez algumas reuniões com a corretora que a trouxe, que apresentou o Space, né, para ela, o Arcspace. E conhecendo o Arcspace de início, qual foi a sua impressão quando você chegou aqui no nosso hub de atendimento? Realmente foi impactante, totalmente diferente de tudo que eu tinha visto, né? E eu acredito que estar aqui com vocês, fazer parte, né, desse ecossistema, vai ser um diferencial muito grande na minha carreira. E como é que foi essa procura? Você já estava procurando salas comerciais? Vamos relembrar aqui como é que foi essa sua trajetória na odontologia, né? Você iniciou, tem quanto tempo que você terminou o curso? Já iniciou aí nessa carreira? Por que você escolheu, né, a área que você atua hoje na odontologia? Então, eu me formei em 2019, certo? No centro, aqui em João Pessoa mesmo, no Centro Universitário de João Pessoa, no UNIP. E no último ano eu já fiz a seleção para pós-graduação, porque eu sempre tive interesse de entrar para a docência mesmo. E aí eu já passei e fui para Araraquara fazer lá na Unesp essa pós-graduação. Então passei 5 anos aí fazendo mestrado, doutorado e especialização. Aí, quando eu estava no doutorado da endodontia, eu me interessei pela harmonização orofacial também, aí busquei aproveitar que eu já estava lá em São Paulo e fazer a especialidade de harmonização. Mas aí, nesse meio tempo, como eu também, além do interesse de ser professora, eu sempre tive interesse de atuar na parte clínica. Sim. Porque eu acredito que um bom docente precisa ter a parte clínica, né? Para a gente conseguir passar para o aluno. Então, nesse meio tempo aí, uns 3 anos para cá, eu vinha procurando, né, já empreendimento para abrir meu consultório, minha clínica, e a corretora já tinha me apresentado o Arcspace, mas eu não tinha tido a apresentação, né, com vocês do empreendimento. Foi quando a gente teve essa apresentação, né, faz o quê? Um mês mais ou menos? Tem um mês. Né, que a gente teve essa apresentação e realmente eu fiquei encantada, porque eu acho que é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente tem hoje em João Pessoa. Com então, certeza. Realmente é um empreendimento muito bom, que com certeza vai agregar muito, como eu falei. Com certeza. E, assim, a gente vê que você atua bastante nas redes sociais, né? Você está ali sempre produzindo conteúdo. Você acha que isso faz diferença? Com certeza, com certeza. Eu digo que tem áreas que talvez nem tanto, porque a procura é a necessidade, né? Como, por exemplo, endodontia é a necessidade do paciente, não é algo mais a parte de estética, né? Então, precisa muito isso. E ainda mais hoje em dia, que a gente sabe que a gente tem muito profissionais qualificados, que tecnicamente falando, muito bons. Então, a gente tem que ter um diferencial, um plus. Sim. E eu acredito que isso chama o paciente, né? Mas até a questão, assim, da endodontia, por exemplo, que é a questão de necessidade, você estando bem posicionada ali, isso, né, com nas certeza. redes e as pessoas lhe conhecendo, com certeza vai ser um atrativo isso. Aí, né? Ainda e vai ser um ponto vai estar à frente, na verdade, de outros profissionais que não estão, na verdade. Com certeza. Mostrar que você tem conhecimento, né? Passar a segurança para o profissional. Mostrar que você está ativo em curso, sempre se atualizando, se aperfeiçoando. Isso é muito importante também, no caso, para todas as áreas. Sim. E aí a gente sabe que quando a gente proporciona para o paciente uma experiência, né, realmente tem todo diferencial ali. Eles retornam, eles indicam,
né? Você, Exatamente. geralmente, no seu consultório hoje, você promove esse tipo de experiência para o paciente? Sim, a gente fala que o paciente hoje ele não busca um atendimento odontológico, ele busca um atendimento integrado, que vai desde antes mesmo de entrar no consultório. Falando para o paciente que chega através de uma rede social, por exemplo. Então, ele olha tudo aquilo, né? A experiência no consultório, né? O atendimento, o acolhimento, tudo isso é muito importante. Sim. E eu vou até falar também experiência própria, né? Tem a questão também do pós. Muitos profissionais esquecem do pós, né? Do pós-atendimento e deixam a gente extremamente perdidos. Isso é uma questão que, pessoalmente falando, eu não retorno para esse profissional quando ele me deixa muito solto, assim, sabe? E é um problema que a gente vê da maioria dos profissionais. Isso. E esse acompanhamento, isso eu faço muito com meus pacientes. É uma coisa que eles, graças a Deus, eles realmente relatam isso, as experiências prévias, né? Sempre que eu atendo o paciente, eu tento manter o contato no outro dia, por exemplo, perguntando como ele está e acompanho, a depender da resposta que ele me dá. Realmente, isso é muito importante, esse acolhimento com o paciente, né? Exatamente. Isso é muito importante. E aí, como é que você faz a conciliação? Porque você, além de dentista, você é empresária, né? Você está ali gerindo seu consultório. E como é que você concilia tudo isso? E produzir conteúdos, ser uma ótima dentista, fazer essa questão do pós também, né? Do relacionamento com o cliente e ainda ser empresária. Acredito que esse equilíbrio vem muito da organização. Em determinado momento da minha carreira, eu entendi que eu não preciso e eu não devo trabalhar sozinha. Então, hoje, a gente conta com profissionais que auxiliam, por exemplo, no marketing. Né? Então, tudo isso permite que a comunicação da minha marca, da marca do profissional, ele seja feita de uma forma mais profissional, né? Enquanto eu estou focada naquilo que realmente é essencial, entregar um atendimento de excelência e também humanizado, personalizado para o paciente. Muito bom. E tem que ter essa terceirização, né? Porque quando você fica com muita... Sobrecarrega muito, né? Exatamente. E acaba falhando em algum ponto, né? Não tem para onde ir. Então, assim, eu procuro organizar a minha semana dividindo bem o consultório, a docência e também o gerenciamento, o desenvolvimento da carreira. Porque você é professora também, não é isso? Sou professora. Você leciona também. De odontologia. De odontologia. É muita coisa, hein? É, função. Mas essa é a mulher de hoje, né? A mulher moderna. Inclusive, estamos no mês. Que bom, exatamente. E a gente lutou muito para chegar onde a gente está, né? E a gente está no mês das mulheres também. Por isso que a gente convidou também, né? A primeira convidada, na verdade, do mês de março, ser mulheres. E a gente vai continuar convidando mulheres para esse mês de março. Não é isso, produção? É isso mesmo. Vamos lá. E a questão do ambiente. Para você sempre significou muito, sempre foi um ponto crucial para determinar, né, qual tipo de cliente que você vai atender? Não, eu acho que o ambiente influencia muito. Eu falo inclusive como paciente, né? Quando a gente procura um profissional e a gente vai num ambiente que a gente não vê a organização, não vê o cuidado para com o paciente, a gente relata a experiência. Diferente quando a gente vai em um profissional que tem um ambiente diferenciado, tem todo aquele acolhimento. Então, com certeza, o ambiente influencia muito, a infraestrutura influencia muito, né? Sim. Então, o ambiente, ele comunica antes mesmo de qualquer palavra. Só o ambiente, só a sua entrada, só o seu local, ele já está comunicando, ele já está falando com o paciente, tá? Então, é exatamente isso. Quando o paciente entra em um ambiente bem planejado, certo? A gente fala da infraestrutura completa, por exemplo, né? Ele já percebe o cuidado que existe com ele em cada ponto, em cada detalhe. E isso não fica só atrelado ali na sala que você atende. Não, isso. Né? Fica no ambiente que você está inserido também. Exatamente. Porque, às vezes, acham que é somente a sala que você atende, né? Então, o espaço, a experiência inicial ali fica a desejar. Exatamente. O prédio, tudo. Imagina, o consultório é belíssimo, mas o prédio, a impressão que você tem quando o prédio, por exemplo, não é um prédio... Cuidado, né? Cuidado, exatamente. Já passa uma expectativa inicial, né? Já passa uma impressão inicial. Exatamente. Mas vale ressaltar que nada adianta a gente ter uma infraestrutura, um ambiente excelente, se o profissional ele não é capacitado. Sim, claro. Né? Que aí realmente esse aí é o principal, né? Exatamente, não adianta. Exatamente. E aí, como é que o network com outros empresários, né, da área, não só da sua área, né, de odontológica, mas com outras áreas aí, ele tem aberto a sua visão sobre o mercado? Você participa de algum
ecossistema de negócios? Você geralmente participa desses encontros com outros empresários? Sim, desde novinha eu gostava muito de empreender, então eu já fiz alguns cursos, inclusive no Sebrae, sobre empreendedorismo, Sim. e eu acho que essa troca de experiência com outros profissionais de outras áreas, de diferentes setores, né, agrega muito, porque a gente aprende sobre gestão, posicionamento, estratégia, experiência do cliente e inovação, que termina que muitas coisas a gente consegue trazer, inclusive, para a nossa área de trabalho. E em relação a... Você promove experiências e tudo, você considera o seu atendimento hoje um atendimento de luxo? E o que é que faz ele ser realmente luxuoso? O que é que você acha que um atendimento de luxo precisa ter? Eu acho que quando a gente fala atendimento de luxo, a gente não fala de ostentação. Eu acho que o luxo vai falar em relação aos cuidados que a gente tem com o paciente. É o paciente perceber que em cada detalhe do seu consultório, do seu atendimento, foi pensado especificamente para ele, para o próprio paciente. É ter tempo para escutar, explicar, personalizar o tratamento, né, e oferecer conforto durante todo o processo. Certo? Então, o luxo é tecnologia também, a tecnologia que a gente envolve para o paciente, previsibilidade, segurança clínica. Inclusive, fiz um curso ano passado e o professor falou, agora falando de luxo material mesmo, e fala, olha, antes de levar para minha casa, a melhor televisão, o melhor sofá, a melhor cadeira, eu levo primeiro para o consultório. Entendeu? Então, é sobre isso, sobre ter cuidado com o paciente, em todos os sentidos. É porque é dali que ele vai prover, exatamente. Né? É dali que vem o ganha-pão dele, ganha-pão. dali que vem a casa dele. Então, é exatamente isso. Eu achei perfeito a fala dele. Eu diria que o verdadeiro luxo na saúde é unir excelência técnica, né, com uma experiência humana, cuidadosa e personalizada para cada paciente. E o paciente, ele percebe, né, quando ele é só mais um paciente e quando certeza. Ele é o paciente, né? Ele é atendido ali de forma personalizada. Exatamente. Né? Eu acredito até que vocês fazem algum estudo antecipado, né? Quando é personalizado, assim, do cliente mesmo, para poder atender ele de forma eficaz. Por exemplo, quando um paciente vai lá, te procura para fazer um tratamento de endodontia. Tá. Você atrela dentro do seu atendimento a outros... há alguma questão de... Então, depende. Procedimento? Só se o paciente fala, porque assim, eu falo por experiência própria. Eu fui uma vez no médico, não era nem cirurgião plástico, era outro médico. Era questão de saúde mesmo. Aí o médico ele nem fazia cirurgia plástica. Aí pegou e chegou em mim e fez, bote seu cabelo para trás. Aí fez, você já prestou atenção na sua orelha? Aí eu nunca tinha prestado atenção na minha orelha. Sim. E eu comecei a prestar atenção na minha orelha, porque no caso minha orelha era muito aberta. Entendi. Aí é uma coisa que eu não sei, geralmente na hora eu não costumo. Incomodou, né? Isso, me incomodou. Entendi. Então, assim, se o paciente geralmente o paciente já sabe que eu faço endo e harmonização. Então, se ele fala alguma coisa, eu falo. Se não, eu costumo geralmente deixar o paciente bem aberto. Entendi. Entendeu? Porque já me tocou muito esse ponto, por exemplo. Inclusive, quando o paciente chega para mim, primeiro, eu prefiro que ele diga o que está incomodando ele. E se ele pergunta a minha opinião, eu dou minha opinião geral. Entendi. Mas eu não gosto de apontar, vamos dizer assim, entendeu? Só se o paciente me perguntar ou ele quiser, entendeu? Se ele quiser, vamos dizer assim, não, doutora, me diga o que você melhoraria em mim. Aí eu falo. Mas, assim, para eu apontar, sem ele me perguntar, geralmente eu não gosto de fazer isso, porque isso já entrou num gatilho meu, entendeu? Entendi. E na questão dentro do limite do que é normal. Porque a normalidade, na verdade, ela vai da perspectiva de cada um, né? Isso. Eu tenho uma visão do que é um limite para o meu rosto e você, como profissional, tem outro. Qual é o limite que você segue nessa naturalidade? É dentro do que o paciente ele enxerga ou dentro do que você enxerga? Não, eu procuro trabalhar dentro do que eu enxergo. Eu geralmente tento mostrar ao paciente, né, o ideal, o limite, mas mesmo assim, caso eu ainda queira fazer, eu não me disponho a fazer, certo? Porque é o meu nome que está ali. Então, vamos dizer que o paciente vai para um canto, olha a boca foi a doutora Larissa que fez, entendeu? Então, assim, não só pensando nesse ponto, mas porque eu sei que realmente aquilo não vai ficar ideal para o paciente. Então, geralmente, eu tenho essa, vamos dizer assim, esse equilíbrio. Se o paciente quer e eu vejo que não vai ficar legal, eu opto por não fazer.
entendeu? Ótimo. Aí a pergunta que não quer calar. Mas uma hoje, curiosidade. graças a Deus, Sim. Os pacientes querem mais naturalidade, equilíbrio. Então, não estou tendo esse problema. Entendi. Ótimo, então, né? É, Porque assim que iniciou, era realmente uma coisa. E mais tem gente exagerada. que eu acho que perde a noção de naturalidade, Isso. né? E elas se olham no espelho e acham aquilo ali muito natural. Uma imagem distorcida, né? Distorcida completamente. Exatamente. Sim, vamos lá. A pergunta que não quer calar é uma pergunta pessoal, né? Uma curiosidade, na verdade. Quando o paciente, ou isso já aconteceu, se o paciente está lá na sua cadeira, né? Você está Certo. atendendo. Endodontia não, porque né, tá lá com a boca aberta e não consegue falar. Mas na parte de harmonização, você já fechou algum negócio com um paciente, ele falou sobre o negócio dele, isso na sua cadeira mesmo, dentista. Vocês já conseguiram fechar negócios, fazer um network assertivo assim? Uhum, Já? já. É muito interessante, porque a depender da área, do que o paciente faz, a gente consegue ter essa troca. Isso é muito bom porque a gente consegue valorizar, inclusive, o trabalho do nosso paciente, entendeu? Então, é uma união, é uma comunicação. E acaba que isso só aconteceu porque ele teve confiança para poder gerar esse negócio com você, né? Exatamente, com certeza. É muito legal isso, a gente poder valorizar, inclusive, o trabalho do nosso paciente. E é justamente isso, a gente procura, vamos dizer, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho um paciente que faz, a gente procura valorizar, certo? Para eles, inclusive, nos valorizarem também. Vamos falar, então, quando você decidiu estar no Arcspace, né? Tá. Vocês foram para casa e assinaram o contrato. Foi muito rápido. Foi rápido. Quando a gente gosta é assim, para você ver. Quando a gente gosta é assim. Você já imaginou como é que vai ser o seu consultório? O que é que isso vai mudar? A sua carreira? Eu digo que a gente é muito rápido. A gente comprou o apartamento da gente recentemente também. A gente já contratou arquiteta, eu já contratei arquiteta. São decididos. Porque a gente tem que se organizar desde o começo, né? Mas eu acho que o Arcspace, de forma geral, vai representar uma transformação, uma evolução na minha carreira. E eu sempre busquei muito evoluir tecnicamente, fazendo cursos, né? Mas eu sempre entendi também que o ambiente, né, que a gente está inserido influencia muito na forma como o nosso trabalho é percebido e valorizado, certo? Então, estar em um ambiente como o Arcspace, com certeza, significa ser parte de um ecossistema que valoriza o profissional que está ali inserido, né? Valoriza a excelência, a inovação e as conexões estratégicas que o próprio empreendimento traz para a gente. E tu já imaginou que toda essa questão, né? Essa necessidade, na verdade, de marketing, de salas para você utilizar e fazer gravação, né? Tudo isso você vai ter disponível lá. É um diferencial muito grande de você. E uma economia gigante, né? Com certeza. A longo prazo. A curto prazo, porque vai ser entregue agora, em dezembro de 2028. Então, tá muito perto. Tá muito perto e passa muito rápido também, né? Doutora Larissa, conta pra gente, assim, se já teve algum episódio dentro desse tempo que você tá realmente atendendo. Algum episódio engraçado ou... Não sei, porque você atende jovens, idosos também, né? Público masculino, feminino. Teve alguma história contada engraçada ou algo assim que você ficou até sem saber responder na hora? Ou pediram alguma mudança que você não apoiava no momento? Mudança sempre tem, né? Mas aí eu tento mostrar, né, de uma forma, vamos dizer assim, profissional, botar meu ponto de vista profissional e explicar o que cabe e o que não cabe. Geralmente os pacientes acatam, sabe? Agora tem muitos casos de pacientes que, por exemplo, já aconteceu, eu atendi inclusive recentemente, né? Entrou na sala uma senhora, que era a mãe e a filha. Quem ia fazer os procedimentos era a mãe. Mas a mãe relatava, ela chegou super calada, na verdade quem falava mais era a filha, e eu perguntava o que incomodava ela, conversando com ela, tentando puxar, né, entender um pouco o ponto de vista dela. E ela falava que na verdade estava ali porque a filha estava incomodada. E a primeira consulta, ela ficou totalmente... a filha que estava incomodada. Com ela? Com ela, Ah. Mas, na verdade, eu acho que a filha queria que ela se cuidasse, né? Para aumentar, talvez, a autoestima dela. Tinha perdido o esposo recentemente. Sim. Então, às vezes, para ajudar nessa autoestima, né? Tem uma coisa que eu sou muito curiosa. Assim, a gente sabe, né? Eu não sou da área, mas quando eu vejo, por exemplo, minha avó... Ela tem a pele, e ela nunca aplicou, não fez botox, nunca fez nenhum tipo de procedimento. E eu percebo que ela não tem
Não tem Muita tantas ruga, linhas de expressão. expressão. Não Aham. tem. A minha mãe também do mesmo jeito. E Genética. ela nunca aplicou. É só genética. No caso, e usa protetor solar. Outras coisas também que influenciam os seus hábitos de vida, por exemplo. É uma pessoa que trabalha no sol, não vai ter, independente de genética, não vai ter a mesma pele do que uma pessoa que não trabalha. Então, às vezes, ela não se expõe tanto ao sol, Entendi. né? Usa protetor solar. Então, tudo isso influencia. Mas genética é um ponto que também influencia. Entendi. Então, eu não peguei essa genética delas, não. Porque se eu não aplicar o Botox aqui, né? Pelo menos de 6... Agora, acho que de 4 em 4 meses, né? Vai diminuir no tempo, é isso, doutora Larissa? Tem que ter cuidado, porque, por exemplo, no caso, foi 4 em 4 meses. Geralmente, eu sugiro 2 vezes ao ano, porque o Botox aí pode atuar como um efeito vacina. Então, se você faz, muitas vezes, num período curto de tempo, termina que pode ser que um dia você não tenha mais efeito, a toxina botulínica ela não faça mais efeito em você, entendeu? Entendi. Aí tem a questão também de treino, né? Por exemplo, minha avó e minha mãe não treinam, Isso, então elas não ficam tudo lá isso fazendo... influencia, exatamente. É, Por exemplo, paciente que faz musculação, que faz treino, né? Faz muita expressão. Então, termina que tudo isso diminui também o tempo da toxina e também questão de diminuir, no caso, quem faz o treino faz mais expressão, força mais a musculatura e, consequentemente, tem maior formação das unhas finas, né? Das rugas. Aí, para você escolher essa área, né, de harmonização, você já fazia uso, já era adepta? Não. Não. Eu vim fazer o meu primeiro preenchimento e a minha primeira toxina agora recente, em 2022, 2023. Eu não fazia, mas eu sempre gostei muito da área estética e eu sou muito detalhista. Então, na verdade, não fui nem eu que tomei a iniciativa. Meu esposo falou, você já assim, nunca parou para pensar que a harmonização talvez fosse interessante para você? Porque eu sou muito detalhista. Sim. E endodontia é muito detalhe, é muita coisa minuciosa. Então, eu tenho esse olhar muito crítico, muito detalhista. Então, foi ele que, vamos dizer assim, criou o estalo na minha cabeça e eu fui fazer e realmente eu sou apaixonada. Quando eu era pequena, na verdade, eu nasci com os lábios grandes, né? Uhum. E eu lembro que na escola eu sofria muito bullying por conta disso, porque na época o que tava na moda era o lábio fininho. Uhum. Era a moda, né? Ter lábios finos, assim. Aí eu ficava, às vezes eu não queria nem ir pra escola, porque tirava muita onda, assim, comigo, muita brincadeira. Por causa do lábio. Por conta dos meus lábios meus lábios que já eram grossos, né? E hoje, as pessoas me param perguntando quem é a profissional que faz minha boca. Nunca fiz boca. Oh. E todo mundo perguntando quem é que fez. Aí, a genética. Aí eu vou dizer agora, doutora Larissa. Mas então, tem toda a questão, não é só o tamanho, né? Hidratação. Isso, tem a questão do volume também, do lábio. Isso. Tem tudo isso. São vários fatores, vamos dizer. Falando idealmente, tem o formato, tem o volume, tem a questão da hidratação também, que a gente pode estar trabalhando. Lá na sua clínica, elas chegam querendo diminuir algo sem ser... Não, assim, os que chegaram lá ainda não, graças a Deus, é realmente para diminuir, não. Mas tem como, né? Tem como diminuir, usando a hialuronidase. Mas não é o ideal, porque a hialuronidase, no nosso corpo, no nosso organismo, a gente tem ácido hialurônico. E a hialuronidase, ela atua tanto no ácido hialurônico, material, quanto do próprio organismo. Então, termina que a gente perde também os dois ácidos hialurônicos, entendeu? Pronto, você falando da questão do lábio, né? Que seu lábio é grande. Jordana, do Big Brother, como é o nome dela? Porque eu não tô assistindo esse ano, mas é uma que o pessoal tava falando do lábio dela, que é muito grande. Sim. Aí o pessoal falando que tinha muito preenchimento, enfim. Mas aí justamente, o pessoal, eu fui olhar os comentários. E, de fato, o lábio dela, eu não sei. Eu acredito que tenha também. Mas aí eu fui olhar porque eu acho que ela falou que não tinha. Eu não sei, porque eu também não acompanho. Aí eu fui olhar, mas de fato, eu fui olhar os comentários. Aí tinha comentário de pessoas falando que ela sempre teve o lábio daquele jeito, muito volumoso. E aí eu lembrei desse caso que você estava falando. Entendeu? Então, realmente, tem gente que já nasce com a bocona, vamos dizer assim, né? O lábio é muito bonito, porque o seu lábio é lindo. Ai, obrigada. Mas eu lembrei do caso dessa menina. Eu não sei se ela tem ou não tem. Realmente, aparenta ter. Mas o pessoal falou que ela sempre teve um lábio muito grande. E não tem como saber, não, pegando?
Sim, tocando tem como Não é? saber tocando, Porque- tem como fazer ultrassom também para ver a presença do ácido Aham. hialurônico. Porque fica um pouco duro, né? Assim, quando Você consegue toca. sentir o material. No lábio, a gente não usa materiais muito duros, porque a gente Sim. tem que usar um material de acordo com a mobilidade da musculatura. Então, por exemplo, o material do lábio não é o mesmo material do malar, do queixo, da mandíbula. O lábio, geralmente, a gente utiliza um material mais maleável. Mas, Entendi. mesmo assim, palpando, a gente consegue sentir o material. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas tem uma colega nossa que fez, né? Aplicou, O quê? fez preenchimento labial. Certo. E aí ela teve uma reação alérgica. Mas foi assunto nacional, tá? Então, assim, foi aí para os jornais, para revistas, ficou impressionante. Eu não sei se a gente consegue colocar aqui, produção, uma foto, né? Eu acredito que não, porque não vai ser autorizado, mas ficou assim, uma Muito coisa. inchado. Nossa, não, parecia que não ia voltar mesmo ao normal. Uhum. Porque de dessa dimensão aqui do lábio, ficou realmente tomando conta do rosto inteiro. Não, a gente engraçado, porque realmente é engraçado. Não, Mas foi preocupante. Uhum. Eu não estava, né, no momento, na época eu ainda não a conhecia, mas eu vi fotos e assim, olha isso. A gente tá vendo Bem fotos inchado aqui. mesmo. A gente tá vendo fotos aqui e realmente foi. Preocupante. Hoje a gente não escuta tanto, né? Uhum. Falar sobre esses. Não sei se são erros, eu acredito que não, né? Isso depende do profissional ou isso é algo que pode acontecer? Então, o lábio, geralmente, dependendo do paciente, já havia um caso de uma amiga minha, que ela também é profissional da harmonização orofacial, e ficou quase desse jeito. Eu digo, amiga, isso na época eu não fazia harmonização. Eu fiz, amiga, tá, tudo bem, é normal. E realmente estava muito inchado. Eu acho que Sim. quase isso daí mesmo, da foto. E ela, no caso, ficou acompanhando a paciente e desinchou. Então, assim, tem paciente que incha mais, tem paciente que incha menos. Em relação ao ácido hialurônico, como o próprio corpo aí produz, ele não dá reação alérgica. Mas dentro do produto, né, do preenchedor com ácido hialurônico, a gente tem o BDDE, que aí a gente pode ter alergia a esse componente, por exemplo, entendeu? Aí, no caso dela, foi diagnosticado? Foi alergia, foi inflamação mesmo, edema, só? Tem como diagnosticar, saber como é que faz? Tem algum exame que detecta se ela tem alergia a esse? Não, tem sim o exame para saber, mas no caso, eu acredito, você também não sabe o que é, vocês não sabem o que é profissional, a conduta da profissional, foi né? atrelado ao profissional, né? Mas aí tirou o preenchedor, esperou, tu aí também ela não foi sabe, para né? outra profissional para poder fazer a retirada. Então tirou, né? Tirou. E não chegou a fazer novamente. Aí agora, esse ano não, final desse ano passado, 2025, ela fez, aí ficou bem natural. E não teve nenhum tipo de alergia. Então na verdade não foi alergia. A profissional falou que era alergia, né? A que fez, só que aí porque se tivesse, na minha opinião, se tivesse da alergia, ela teria novamente, né? Então, às vezes foi técnica que promoveu esse inchaço excessivo. Pode ter sido alguma técnica que a profissional utilizou que tenha causado esse inchaço excessivo. Mas, de fato, o lábio é uma região que geralmente incha mais, certo? Então, a gente sempre fala para o paciente que pode ser que inche mais, mas realmente ficou muito inchado. Foi fora do padrão, né? Fora esperado. Do normal. Então, pronto. Então, na técnica que ela fez, deve ter sido com agulha, porque quando a gente utiliza cânula, não tem risco da gente obliterar um vaso, né? E botar o material dentro do vaso, porque ele tem a ponta romba, então ele não perfura, né? É claro que tem outras questões envolvidas, mas, enfim, de forma geral, a cânula não tem esse risco de causar necrose, que a necrose geralmente é ocasionada quando a gente insere o material dentro do vaso. Então, provavelmente foi com cânula, com agulha. O procedimento com agulha também gera um edema maior, certo? A depender, inclusive, de quantas vezes a gente insere a agulha, então tem tudo isso associado. Então, aí, por exemplo, o paciente com... O que o profissional tem que fazer? Voltando justamente para o que a gente falou lá no começo. Mandar mensagem para o paciente no outro dia, como é que você está? Manda uma foto do procedimento para a gente estar acompanhando. Né? Se a paciente já relata alguma coisa meio que fora do normal, chama ela no consultório, reavalia a paciente. Então, eu acho que tem que ter todo esse cuidado para evitar justamente evoluções, né, daquele caso. Doutora Larissa, antes do paciente procurar um profissional, né? Você aconselha ele fazer algum checklist do que fazer antecipadamente, né, antes de qualquer tipo de procedimento?
Eu acho que a primeira coisa que o paciente tem que fazer é procurar o profissional. Procurar qual profissional, para qual profissional você vai ver a capacitação dele, se ele realmente é capacitado para fazer aquele tipo de procedimento. Por exemplo, pensando na harmonização orofacial, se aí tem algum tipo de especialidade, algum tipo de residência, porque hoje a gente vê muitos profissionais fazendo um curso de 2 finais de semana, de um final de semana, de 2 dias, 3 dias, enfim, e fazendo todo tipo de procedimento. Então, assim, a harmonização é muito complexa, não é alguma coisa simples. Então, a gente precisa entender de anatomia, entender das técnicas, entender a personalização do tratamento. Cada rosto é único. Então, o tratamento para você não vai ser o mesmo tratamento para aquela pessoa. Então, tudo isso é envolvido. Então, eu acredito que saber escolher o profissional. Muitos profissionais, por exemplo, desses que fazem um curso de 2 dias, você não tem aula de anatomia, você não tem aula de como resolver intercorrência. Você não sabe que intercorrência é aquela. Então, eu acho que para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que entender de anatomia, a gente tem que saber das técnicas, saber das indicações, né? E também saber o que pode causar e como resolver, né? Não adianta a gente só fazer, a gente tem que saber como resolver caso venha a dar alguma intercorrência. Então, eu acho que o mínimo, o essencial e o básico é a gente procurar aquele profissional, conhecer aquele profissional que a gente está buscando, não só baseado em Instagram, em antes e depois. Né? A gente tem, porque hoje em dia a gente, inclusive, não sabe o que é verdade e o que não é. Né? Sim. Então, a gente tem que olhar realmente se aquele profissional é capacitado para tal. A gente está dando o nosso rosto, a gente está dando nossa saúde para aquele profissional. Será que ele realmente sabe cuidar da gente? Né? Então, tem tudo isso. E, geralmente, quem é capacitado, ele deixa até a amostra, né? Os cursos que ele fez, a graduação, né? Se fez alguma pós aí. Exatamente. E hoje é muito fácil da gente saber. É só você jogar o nome da pessoa no Google, exatamente, que ali já aparece toda a trajetória do profissional. Verdade. Entendeu? Na endodontia também, uma coisa que a gente pega muito é retratamento. Casos de pessoas que fizeram tratamento endodôntico que não deram certo. Inclusive, e aí a gente tem que retratar. Eu sou uma dessas que procurei, né, vários profissionais para poder fazer um retratamento de um canal, né, inclusive, que não foi finalizado. Nossa. E aí isso só foi surgir depois de muitos anos, né? E aí começou a me incomodar bastante. E quando eu fui procurar profissional, mas eu rodei João Pessoa inteira. E eu não encontrei um profissional que fizesse o retratamento. Na verdade, eles não conseguiram. Eu tive que extrair, foi. Nossa. Foi a solução, foi extrair. Mas procurei por quê? Não chegou a fazer tomografia, eu acho que, como fala quando fica pedrado? Calcificado. Calcificou e não tinha como finalizar mais o... Tu chegasse a fazer tomografia, não? Fiz. Várias vezes. Hoje em dia a gente tem... Até aquele microscopia. Microscopia operatória. Pronto, hoje em dia tem tecnologias, na odontologia, graças a Deus, a gente está sempre evoluindo, né? As empresas aí conseguem entregar vários tipos de tecnologias, materiais que faz a gente evoluir. Mas, assim, não sei, não vi o seu caso, mas, assim, por exemplo, tem tecnologias na endodontia, endoguide, que a gente fala. A gente faz a tomografia, manda para o laboratório e ele cria um modelo que a gente já entra, no caso, exatamente para casos de canais calcificados. Isso daí não foi me apresentado, não. Essa solução aí eu não conheci, não tinha ido atrás. É porque realmente é um pouco mais, vamos dizer, mais complexo. Eu acredito que nem todo profissional realize, mas, no caso, o endoguide é muito utilizado para canais calcificados. Mas por exemplo, aí tem paciente que não quer fazer o canal, mas imagina, fala, não vou extrair para colocar um implante. O implante pode dar problema da mesma forma, entendeu? Mas aí, quando uma unha está doente, a gente trata a unha, ou a gente arranca o dedo. É a mesma coisa. O ideal, a primeira opção, sempre é tratar o dente, realmente, e extrair a última opção. É a última opção. No meu caso, não tinha como, que eu já não aguentava mais. Eu não confesso que já não aguentava. Eu disse, se todos esses aqui, profissionais que estudaram que só, não sabem como resolver. Realmente. Então, quando a pessoa vai para vários profissionais e todos dizem a mesma linha, não realmente... serão as minhas pesquisas no Google que vão resolver. Então, vamos cancelar. Mas que bom que você foi em busca de outras opiniões, né? Porque são poucas pessoas que fazem isso. Não contando, doutora Larissa, foram os 13 profissionais. 13 profissionais, foram poucos não. Realmente, provavelmente, era esse o caso mesmo. Aí, como também não tinha solução, tentavam, mas não conseguiam. Aí eu disse, não, então, pelo amor de Deus, vamos parar. Sofrimento danado. Vamos parar com isso logo. É importante eu ouvir outra opinião. Caso. Que bom. Fico feliz, pelo menos escutou outras opiniões. Pois é. Doutora Larissa, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo,
Me fale aí, pode ser um texto, uma frase, uma palavra que representa aí para o futuro da sua empresa, está inserido dentro do Workspace. Eu acho que estar inserido dentro do Workspace representa a expansão de visão e posicionamento, né? Um ambiente que literalmente conecta profissionais, conecta ideias e oportunidades, impulsionando o crescimento da gente que faz parte, né, desse ecossistema, com propósito, qualidade e visão de futuro, que eu acho que é justamente o legado que vocês trazem. Sim, com certeza. E estar dentro do Workspace, né, você tem que estar preparada para, né, ter essa expansão do seu negócio Com e da certeza. sua imagem, da sua marca. Né? Com certeza, exatamente. E você está preparada? Demais, estou ansiosa. Isso já está começando, só de estar aqui, né, com vocês. Exatamente, com certeza. E a gente promove isso, né? Esse relacionamento entre os clientes também. A gente vai promover aí vários eventos para que vocês se conheçam, vocês se promovam também. A gente dá essa oportunidade, né, para você aparecer sempre. E a gente está sempre fechando negócios aqui. Amém. Esse Amém. network é muito importante para a gente. Com certeza. E, doutora Larissa, muito obrigada por compartilhar aqui sua visão, tá? Toda a sua trajetória, as suas dicas, né, que a gente pediu aqui de forma gratuita. Não façam isso. E aí eu tenho certeza também que muitos profissionais, né, da saúde que assistiram aqui, eles entenderam que o consultório é, acima de tudo, um ecossistema de valor. Exatamente. Né? É valor agregado, literalmente. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Spacecast. E arquitetura que inspira, tecnologia que conecta e network como pilar. Eu sou a Luana Lucena e te encontro no próximo episódio. Até breve!